Na nossa aula de hoje, nós vamos estar começando a montar um acervo de atividades Montessori aí na sua casa. Para fazermos a maioria das atividades, nós vamos estar usando bandejas. Tem umas bandejas aqui, ó, de plástico, mas pode ser qualquer bandeja. Essa atividade se chama versar líquidos. Nós vamos encher uma jarra com água e vamos pegar 2 xícaras, por exemplo. Pode ser só uma também. Se a criança for muito pequena, ela ainda não tiver costume de fazer uma atividade assim, você não vai colocar mais água do que o suficiente para caber nessas 2 xícaras. Ou seja, você não vai encher até a boca, até aqui em cima. Você vai colocar apenas a quantidade suficiente para encher a quantidade de xícaras que você colocar. Então, a criança vai fazer o quê? Ela vai segurar a jarra da forma correta, é assim que se segura a jarra. E ela vai servir as xícaras. Quando vocês fizerem aí em casa, vocês vão perceber que muitas crianças vão derramar. No caso, os objetos de vidro servem para elas poderem, no momento inicial, estar observando o enchimento da xícara, entendem? Para tentar controlar o erro, para tentar fazer com que ela perceba que a xícara já está cheia e pare de encher. Então, depois que ela encher, ela vai colocar novamente na jarra. O objetivo é que ela faça a quantidade de vezes necessárias até ela conseguir fazer com perfeição. Depois, vocês podem aumentar o grau de dificuldade colocando mais água, colocando uma xícara ou as xícaras ou jarras que não sejam transparentes e assim por diante. Mais do que o objetivo de aprender a se servir, é o processo de análise que está acontecendo internamente dentro da criança para medir a proporção, para medir essa quantidade de água. Não, até aqui eu paro. Não, cabe mais um pouco. Não, vai derramar. Tá bom. Então, esse processo não verbal e também não motor do que ela está fazendo, está construindo a sua compreensão de quantidade e proporção. Já ouviram aquela frase da Maria Montessori que fala assim: a brincadeira é o trabalho da criança? Pois bem, enquanto eu e você como adultos, para os adultos que estiverem acompanhando a criança, nós trabalhamos pelo resultado, certo? Ou nós trabalhamos por um salário, ou nós trabalhamos para alcançar determinada meta. Mas a criança, o trabalho que a Maria Montessori quis dizer é que ela trabalha pelo processo, pelo que ela vai aprender nesse processo. Então, quando eu e você como adultos trabalhamos, no caso, para construir a civilização, a criança não. A criança, ela trabalha para ela construir a humanidade, no sentido de que ela constrói o ser humano em si mesmo. Então, é no trabalho dela com as mãos, no trabalho livre, no trabalho interessante, que ela palmilha o seu caminho do desenvolvimento. Então, a base da maioria das atividades é essa. Por exemplo, nós vamos ver várias atividades de transpor sólidos, versar líquidos, coisas que para nós são muito simples. Eu quero te convidar a pensar que quando essas atividades estiverem sendo feitas, a criança ela não está fazendo essas atividades pelo objetivo final, pelo resultado final.
Ela está fazendo essas atividades para construir a si mesma, para conquistar aquele processo, para conquistar a autonomia de fazer aquela determinada coisa e tudo que vier com ela. Então aqui, ó, os objetos eu ordenei, né? Os cadeados em cima, as chaves embaixo. Eu acho que eu coloquei todas viradas para a mesma direção. E nos cadeados eu tinha 2 menores e um maior. Então eu coloquei o maior aqui no centro. Respeitei uma certa distância entre eles. E coloquei numa bandeja colorida para se tornar um pouco mais atrativo. Por quê? Porque uma ordem exterior produz uma ordem interior. Eu quero que a criança seja desordenada, que ela jogue as coisas, deixa tudo de qualquer jeito. Não. Se ela viver em um ambiente com ordem, for instruída, mesmo que implicitamente, em realizar suas atividades de forma organizada, ela vai assimilar isso para si. Criança, quando eu falo que é a criança que vai trabalhar a concentração, a atenção, a ordem, é isso que nós estamos querendo dizer. Tentarmos uma atividade utilizando o método Montessori para criança, nós vamos fazer a atividade primeiro, a criança nos observa e depois ela faz, seguindo a mesma sequência e ordem. Então, eu vou começar um primeiro cadeado. Não deu. Ó, esse aqui abriu, então, consegui. Vou passar para o próximo. Nessa atividade aqui, a criança vai testar quantas chaves forem necessárias até que ela consiga abrir os cadeados. E muito provavelmente, depois que ela terminar, ela vai tentar de novo. Falo Montessori, muitas vezes as pessoas conhecem apenas a Montessori na área de decoração, mas a Maria Montessori foi mais do que uma inspiração de decoração. Ela foi uma educadora que publicou livros e conheceu muitas pessoas importantes na sua vida. Vou falar um pouquinho da vida dela e das pessoas que ela conheceu. Ela foi uma das primeiras mulheres médicas da Itália. Ela entrou na universidade por causa da influência do pai dela. E a mãe dela também era uma feminista. Então, nesse meio tempo, ela teve um filho que se chamava Mário. Mas, por ela estudar muito e outros motivos, esse filho ficou sendo criado pela família do pai. E ela visitava o filho e era a médica dele. Então ela terminou o doutorado dela em ciências médicas e começou a trabalhar com crianças especiais. E aí ela também se formou em letras, em filosofia, na Universidade de Roma e também em antropologia. Ela estudou muito, fez muitas faculdades. E depois ela abriu uma casa que se chamava Casa de Bambini, que era onde ela ajudava as crianças que eram
marginalizadas e tinham algumas deficiências a estudarem, a aprenderem. E deu muito certo o método que ela usava para ajudar essas crianças. E aí, com 3 meses que ela tinha aberto essa casa de Bambini, começou a multiplicar o número dessas casas-escolas. E aí ela começou a usar os métodos dela em todas as escolas, de escolas primárias, mesmo com crianças que não tinham deficiência, e todas tiveram um bom resultado. Em 1912, ela foi pela primeira vez nos Estados Unidos, e aí ela publicou um livro que se chamava Pedagogia Científica. E ela também fundou uma Sociedade Americana Montessori. E quem foi o presidente dessa associação foi o Graham Bell. Ele é conhecido como o inventor do telefone. Em 1923, quando acabou a Primeira Guerra, depois da Maria Montessori ter vivenciado, uma guerra, ela pensou sobre a necessidade de criar uma escola de paz. E aí, em 1929, o filho dela, o Mário Montessori, fundou a Associação Internacional Montessori. E tinha uma pessoa também que foi muito importante na área da educação. Ele se chamava Jean Piaget. Ele era um biólogo e ele se tornou presidente da Associação Montessori do país que se chama Suíça. E ele ficou nesse cargo por 40 anos. O atual presidente da Itália, um homem que se chamava Mussolini, tentou aproveitar do carisma da Montessori para fazer propaganda política, mas ela não concordava com ele. Então, ele mandou fechar todas as escolas Montessori da Itália. E aí, a Montessori teve que se mudar para Barcelona, lá na Espanha. Mas na Espanha também teve uma guerra, a Guerra Civil Espanhola. E a Montessori, desde então, decidiu estudar a educação com a finalidade de se obter a paz. Então, ela foi convidada para ir para a Índia em 1939 e teve outra guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, por causa disso, ela ficou lá por 7 anos. Lá na Índia, ela encontrou um homem muito famoso, até hoje em dia, que se chama Gandhi. E lá, quando ela fez seu aniversário de 70 anos, o Gandhi deu de presente para ela a soltura, através da influência que ele tinha, a soltura do filho dela, que tinha sido preso por causa de política. Então, em 1946, ela volta para a Europa. Em 1952, ela morre lá na Holanda. E antes dela morrer, olha só que interessante o que ela falou. Ela falou para o filho Mário que ela precisava ir para a África, porque lá tinha muitas crianças carentes que precisavam do trabalho dela. Mas ela morreu. E sabe o que aconteceu? A nora dela, que era a esposa do filho dela, viveu a vida dela tentando cumprir essa missão lá na África. Uma história muito bonita, né, pessoal? Maria Montessori ter conhecido o Gandhi, ter se envolvido em atividades de meditação, ela propôs um exercício, uma atividade que se chama o Jogo do Silêncio, que ele é como se fosse uma iniciação à meditação. Mas a verdade é que nesse processo a criança vai aprender a prestar atenção, a se concentrar. Ela vai exercitar a sua paciência. Então, para a criança conseguir chegar nesse nível, no nível de começar a meditação, ela propõe o jogo do silêncio. E uma das formas de jogar o jogo do silêncio é usando a vela, que é a atividade que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Nós vamos, primeiramente, construir uma ampulheta para marcar o tempo de concentração da criança, que vai ser gradual.
Você vai precisar de 2 garrafinhas PET de 250 ml, com as tampas. Vai precisar de açúcar, uma colher, um funil, uma fita adesiva, ou isolante, ou crepe, o que você tiver. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o açúcar na nossa garrafa. 2. Nós vamos colocar mais ou menos 10 colheres de sopa com açúcar aqui dentro da garrafinha. E as tampinhas, nós vamos descartar uma, pegar a outra e fazer um furinho aqui no meio dela, ó. Eu fiz com um garfo de churrasco, aqueles grandes que vem no kit de churrasco, de churrasqueiro. Então, eu vou tampar. E vou encaixar a outra garrafa aqui. Vou passar uma fita isolante para lacrar esse meio aqui. Olhem só como ficou a minha ampulheta. Agora, nós vamos pegar uma vela e um suporte para vela. Pode ser uma vela comum e pode ser um suporte qualquer também, até mesmo uma xícara. E você vai pedir, se você ainda não sabe, nós já fizemos uma vez lá na escola, lembra? Uma atividade de acender velas? O ano passado. Nós vamos acender essa vela. E a lição do silêncio é a seguinte: nós vamos olhar para essa vela, para esse fogo, pelo tempo de duração do açúcar passar deste lado da garrafa para este. E nós vamos ficar em silêncio, com o corpo sem movimento e com a boquinha também sem movimento, em silêncio, olhando para o fogo queimar a vela, enquanto o açúcar vai cair para a garrafa vazia. Nós vamos virar a ampulheta. A ampulheta era usada no passado para marcar o tempo, e nós vamos fazer uso dela para essa mesma finalidade agora. Então, vamos lá? Olha só. Conseguem ver? Essa quantidade de açúcar que a gente colocou dura mais ou menos 1 minuto, talvez um pouquinho mais. Nós vamos ficar em silêncio olhando para a vela, tá bom? Quando terminar, se você quiser ficar mais, ver quanto tempo você consegue ficar, você pode virar a ampulheta de novo, que ela vai começar a contar o tempo de novo. E aí você pode, quando terminar, soprar a sua vela.